Olá, queridos alunos! Voltamos agora falando de previdência, falando de quais são os produtos disponíveis para investimento em previdência. E a tua prova, ela fala basicamente em dois produtos, PGBL e VGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, Vida Gerador de Benefício Livre. O que são esses caras na prática, então? Vamos entender eles agora? É o seguinte, escolhi lá, quero fazer um plano de previdência. Qual que eu invisto? Ou vou investir num PGBL ou num VGBL. O que acontece na prática é o seguinte, ó, vamos lá aqui, preto é melhor. PGBL, né? Aqui, pode ser aqui. E o VGBL. Bom, primeira questão importante, né? Ambos esses dois caras, né, PGBL e VGBL, nenhum deles, tá? Não tem garantia, nenhum deles, tá? De rentabilidade. Ou seja, eles simplesmente repassam a rentabilidade dos produtos que eles investem para você. Outra questão importante, botei lá, agora boto aqui, tá? São três tipos as modalidades, digamos assim, tá? São elas, né? Esses planos vão ser o quê? Ou eles vão ser soberano, ou eles vão ser do tipo renda fixa, ou eles vão ser do tipo composto. Então, tu vai escolher ou um PGBL desses três caras ou um VGBL desses três caras. O que é o soberano? O soberano é aquele que corre risco soberano. O que é o risco soberano? Risco do governo. Então, o que pode comprar um fundo de previdência soberano? 100% em título público federal. Porque ele corre risco soberano, corre risco do governo. Então, ele só pode comprar título do governo, é o menos arriscado. O que é o renda fixa? Ele pode comprar título público federal e também ativos de renda fixa privado, né? Com baixo risco de crédito. Então, compra título do governo também e título de renda fixa emitido por instituições privadas com baixo risco de crédito, baixo risco de calote. Então, governo mais crédito privado. E o composto? O composto pode ter até, no máximo, né, 49% em renda variável. Ou seja, até 49% em ações, por exemplo. Essa é a ideia. Então, soberano, risco governo, risco soberano. Renda fixa, risco do governo mais risco de crédito privado com baixo risco de crédito. Porque, obviamente, um crédito privado tem maior risco do que o governo. Então, ele pega só os com baixo risco. E composto, até 49% em renda variável. Ou seja, teoricamente, esse aqui é o mais arriscado, né? E claro, quanto mais arriscado, maior a expectativa de retorno. Expectativa, não é garantia, tá? Então, soberano, renda fixa e composto. Esses dois caras podem ser isso. O que diferencia, então, o PGBL do V? Bom, na prática, os bancos, inclusive, têm o mesmo fundo, ou seja, a mesma rentabilidade, o mesmo retorno para um P e para um V. O mesmo fundo atende os dois caras. O que vai diferenciar o que diferencia é tratamento tributário. Por exemplo, um PGBL, tudo que tu colocar nele, ou melhor, não é tudo, né? Até 12% da renda tributável pode ser deduzida como despesa tributável que tu botar aqui. Por exemplo, olha só, o que eu colocar no PGBL, então, gera despesa dedutível do imposto de renda. Tem um vídeo lá explicativo só sobre declaração de imposto de renda que vai entender melhor. Então, só dar mais um breve aqui, tá? Mas esse valor aqui que ele pode deduzir do imposto de renda, tá? Que gera despesa, né? Gera despesa dedutível do imposto de renda até 12% da renda tributável.
Ah, Lucas, tá difícil, cara, não entendi nada. Calma, vou te explicar. Vamos supor que durante o ano tu teve uma renda tributável, ou seja, o teu total de renda tributável para a declaração do imposto de renda lá tenha sido de 100 mil reais, tudo bem? Aí o governo fala o seguinte, bom, desses 100 mil reais, Lucas, vai pagar imposto de renda, né? Aí tem a tabela de imposto de renda lá, que para esse valor aqui já vai pagar 27,5 de imposto de renda menos a parcela deduzida. Tudo bem. Então 27,5, isso aqui, vamos esquecer a parcela deduzida agora, mas 27,5% disso aqui tu vai ter que pagar de imposto de renda. Olha, mas eu ganhei 100 mil de fato, mas eu tive despesas. Ah, Lucas, então tu vai deduzir as despesas que tu teve. Só que o governo não deixa de deduzir todas as despesas. O governo tem limites para dedução e tem despesas que ele não deixa de deduzir. Aí, por exemplo, olha, eu tenho aí um dependente. Ah, dependente, Lucas, é despesa dedutível, então tu pode deduzir. Só que tem um limite lá, 2.063 por dependente, tá? Então, cada dependente eu posso deduzir por ano 2.063. Vamos usar aqui 2.000 para ficar mais simples, tá? Então, eu tenho aqui um primeiro desconto de um dependente. Então já desconto aqui, 2.000 reais, né? 2.000. Ó, então já começa a diminuir a base de cálculo para o imposto de renda. Outra despesa dedutível, olha, eu paguei o ano todo aí INSS, né? Contribuí para o INSS lá, o banco, a instituição, a empresa que eu trabalho, a hora de pagar o meu salário já deduz o INSS. Ah, INSS também é uma despesa dedutível. Então, qual o valor? O valor que foi de fato descontado. Ah, o teto do INSS hoje está, sei lá, está 5.795 no ano. Então, no máximo vai contribuir 5.795, que é 482 por mês. Legal. Só que, aqui para ficar mais simples, aqui vamos botar que ele tenha sido 5.000, tá? Então aqui só para ficar mais... ou 6.000 pode ser. 6.000 de INSS. Eu sei que está acima do limite, mas só para ficar mais simples o cálculo aqui, tá? Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Aí, 6.000, tá tudo fechado as águas, depois eu pego. 6.000, tá, e 6.000 do INSS. Segunda despesa que eu posso bater para chegar na minha base de cálculo. Porque se eu não tivesse despesa nenhuma, minha base de cálculo ia ser 100.000, só que eu não ganhei efetivamente 100.000, porque eu tive despesas durante o ano. Tenho que abater as despesas para pagar o imposto de renda correto. Ah, legal. Aí outra despesa aqui, olha, pode ter, eu tive gastos com educação, paguei minha faculdade, posso abater? Posso, tem limite, 3.230 é o limite, no ano. Então vamos botar aqui 3.000 de educação, tá? Então, 3.000 de educação. Ou seja, eu vou colocando as despesas que o governo permite que eu coloque aqui, as despesas dedutíveis, para chegar na minha base de cálculo para o imposto de renda. Para chegar na minha base de cálculo para o imposto de renda. Aí, vou apagar aqui, não ficou legal. Para chegar na minha base de cálculo para o imposto de renda. Que vai ser o quê? O total da renda tributável, ou seja, eu ganhei 100.000 no ano, tirar as despesas que são permitidas, vou chegar na minha base de cálculo para aí sim pagar os 27,5 de imposto de renda, se for o caso. Nesse nosso caso vai ser 27,5 por causa que eu recebi 100.000. Aí, o PGBL, quando eu coloco no PGBL, ele gera despesa dedutível. Ou seja, ele é uma despesa, quando eu coloco tudo que eu aplicar PGBL no ano, eu consigo abater junto com essas despesas até 12%. Ou seja, se nesse ano aqui eu decidir, olha, eu quero pagar menos imposto, quero diminuir minha base tributável, eu posso colocar até 12.000 reais num PGBL. Ele é uma despesa dedutível, uma despesa autorizada pela lei. Eu posso abater essa despesa aqui junto com as demais. Sem limite? Não. Assim, olha aqui, ó, até 12% da renda tributável. Então, até 12% da minha renda tributável eu posso colocar no PGBL. Então aqui 100.000, posso colocar até 12 no PGBL. Então eu pego lá durante esse ano aqui, 2014, ganhei 100.000 reais. Tive essas despesas aqui. Durante o ano de 2014 eu tenho que fazer um aporte de 12.000 no PGBL, pode ser mensal lá, R$1.000 por mês, ou fazer um aporte único de 12.000. Até 12.000 eu posso abater de despesa. Então tu vai dizer pro teu cliente lá, como consultor, para colocar 15.000 no PGBL? Não, porque ele só pode abater 12%. Então até 12% da renda tributável
tu consegue abater. Aí, feito isso, olha lá, 100 mil, aí tu vai chegar na tua nova base de cálculo. Quanto é que é? 12, com 3 dá 15, com 6 dá 21, 22, 23, é isso? Aqui, é isso, 9, né, 10, 11, 23 mil. 23 mil é o meu total de despesas. Eu vou até melhorar isso aqui, ó. Total de despesas, então, vou botar aqui. Total de despesas, né? Total de despesas dedutíveis igual a 23 mil, eu tinha falado, né? 23 mil. Que é 12, 15, 15, 21, 22, 23. Ou seja, a minha base de cálculo para o imposto de renda, base de cálculo para o imposto de renda vai ser quanto? 100 menos os 23. Ou seja, 77 mil reais é a minha base de cálculo para o imposto de renda. Em cima disso aqui, aí eu vou calcular lá os meus 27,5%. Ou seja, eu saio de uma base de cálculo de 100 mil para uma base de cálculo de 77. Se eu não tivesse feito essa aplicação no PGBL aqui, eu teria que pagar sobre um valor de 89 mil, minha base de cálculo. Ou seja, é uma baita de uma despesa dedutível que eu tenho usando o PGBL. Só que, aí dá uma olhada lá no vídeo de imposto de renda que tem isso, melhor detalhado. Isso aqui, utilizar as despesas dedutíveis, eu preciso declarar o imposto de renda pelo formulário completo. Por quê? Eu tenho duas formas de declarar o imposto de renda, ou pelo formulário completo, onde eu posso abater as despesas, ou pelo formulário simplificado, onde, já que eu não tenho despesas, eu abato 20% da minha renda tributável, limitado a R$ 15.197. Ou seja, se eu optar aqui pelo simplificado, eu vou abater 20% desses 100 mil. Ah, daí vai dar 20 mil de abatimento? Não, porque é limitado a 15.197. Então eu opto pelo modelo completo e coloco as despesas. E aí eu consigo ter o abatimento. Então, o PGBL, que gera a despesa dedutível do imposto de renda, essa despesa é limitada a 12% da renda tributável, é indicado para quem? Para quem faz a declaração do imposto de renda pelo modelo completo. Aquele modelo que tu vai discriminar as suas despesas dedutíveis. E o VGBL? Bom, o VGBL, ele não gera despesa dedutível. Não gera despesa dedutível. Só que aí, olha o que é a diferença, né? Ele vai falar assim, olha, então vamos colocar sempre no PGBL, né? Porque, pô, olha aqui, o cara me diminui a minha base tributável e esse cara não diminui. Só que, nesse cara aqui, tá? No PGBL, o imposto de renda na saída, lá quando eu for, porque imposto de renda só tem imposto de renda quando eu resgato na Previdência. O imposto de renda incide sempre sobre o valor total. E aqui, no VGBL, o imposto de renda incide somente sobre rendimentos. Então aqui, se eu solicito um resgate de 50 mil, não interessa quanto que é a rentabilidade e o quanto que é dinheiro meu. O imposto vai incidir sobre 50 mil. Aqui, se eu peço um resgate de 50 mil, o imposto de renda incide somente sobre a parte que rendeu o produto. Por que isso? Porque aqui, ó, eu já tive dedução do imposto aqui. Ele me deu vantagem tributária aqui. Então depois ele tributa sobre tudo. E aqui ele não gerou vantagem tributária. Então é importante isso, tá? Aqui, imposto de renda incide sobre o valor que eu resgato, valor total. Aqui, somente sobre o rendimento no VGBL. Só que, claro, esse aqui, o que é a grande vantagem dessa história? Olha, aqui quando eu botei esses 12 mil aqui, ó, nosso exemplo, tu concorda que eu deixei de pagar sobre esses 12 mil 27,5%, é ou não é? Porque eu tirei da minha base de cálculo do imposto de renda 12 mil. Se eu não tivesse colocado esse valor no PGBL, eu iria pagar, eu iria aumentar em 12 mil minha base,
tributável e eu iria pagar 27,5 a mais sobre esses 12 mil. Então, já que eu deixei de pagar 27,5, eu vou pagar depois sobre todo. Só que olha a grande vantagem. Se eu escolher isso aqui, ó, tiro aqui e coloco no PGBL, ou seja, deixo de pagar 27,5 sobre 12 mil. Gerei despesa, paguei menos. E aí depois eu escolho o quê? A alíquota regressiva do imposto de renda, que pode chegar a quanto? Até 10%. Então eu economizo 27,5 aqui e pago só 10% na saída. Sobre todo? Sim, sobre todo. Mas tu concorda que eu deixei de pagar 27,5 sobre todo aqui também. E esses 12 mil lá na frente eu vou pagar 10%. Ou seja, minha economia é de 17,5%. De 27,5 que era o que eu ia pagar, que vai só para 10% se eu deixar mais de 10 anos na alíquota regressiva. Essa é a grande jogada do PGBL, ou seja, eu deixo de pagar 27,5 aqui para pagar só 10 lá na regressiva se ficar mais que 10 anos. Porque aqui, ó, botei 12 mil, diminuí em 12 mil a minha base de cálculo para eu pagar, aqui vai ser a alíquota de 27,5%. Então eu tenho uma economia, olha aqui, ó, de 27,5 para 10, de 17,5%. E já aqui no VGBL, ó, não gera despesa dedutível, não tem essa questão vantagem tributária. Então se o cara, olha, ganho 100 mil, quero aplicar 20 mil num plano de previdência. Ah, quer aplicar 20 mil? Bota tudo no PGBL? Não. Porque se eu botar 20 mil no PGBL, eu vou ser tributado sobre esses 20 mil, sobre todo esse valor lá na saída. Sendo que eu só vou poder utilizar quanto? 12. Quer botar 20 mil? Bota 12 no PGBL e 8 no VGBL. Porque aqui eu tenho limite de dedução de 12%. Botou mais que 12% no PGBL, não consigo ter essa vantagem tributária de sair de 27,5 para 10, tá? Sendo que isso aqui é na alíquota regressiva. Então, VGBL não gera despesa dedutível mas a vantagem dele é que o imposto de renda vai incidir somente sobre os rendimentos. Detalhe, nos dois casos eu posso escolher entre a alíquota ou tabela compensável ou progressiva ou a regressiva, tá? Então, pode ser a compensável, que também é chamada de progressiva, ou a tabela regressiva no imposto de renda. Tem um vídeo explicando só isso das tabelas, tá? Então, claro, isso aqui é um pouquinho mais não tão simples aí, tá? Porque tem essa questão do imposto de renda, mas dá uma olhada no vídeo de imposto de renda sobre declaração, tu vai entender como é que funciona isso aqui. Isso aqui é indicado para quem? Para quem opta pelo modelo completo do imposto de renda. Já o VGBL é indicado para quem? Para quem opta para o modelo simplificado do imposto de renda. Ou para quem também? Para quem contribui, né? Contribuições, para quem contribui com mais de 12% da renda tributável. Da renda tributável. Por quê? Porque a partir de 12% eu já não posso mais utilizar essa vantagem fiscal. Aí tem que ir para onde? Para o VGBL. Tá? Então, o cara tem uma renda tributável igual a 100 mil. Quer aplicar em Previdência, né? Não sabe ainda qual, tu vai ajudar ele. Quer aplicar em Previdência 20 mil reais. Como é que ele faz isso? Bom, 12% disso, ou 12 mil, vai para um PGBL, que é o máximo, e 8 mil vem para um VGBL. Porque aí ele vai ser tributado nesses 8 mil somente sobre a rentabilidade. Então, quem declara simplificado? VGBL. Quem declara modelo completo? PGBL, até 12% da renda tributável, que isso deduz a minha base de cálculo para pagar imposto. Aí eu diminuo em 12 mil a minha base de cálculo e vou pagar 27,5%. E esses 12 mil lá na frente, se eu deixar mais de 10 anos, eu pago só 10% sobre esse valor. Eu economizo 27,5 hoje, vou pagar só 10 lá na frente. Eu ganho 17,5 nessa brincadeira. Imposto de renda incide sobre o quê? Sobre tudo. Imposto de renda incide sobre o que no VGBL? Sobre o rendimento. Quem é que indicado para quem? Simplificado. Ou depois dos 12%, cheguei nos 12%, a partir daí eu ponho aonde? VGBL. Até os 12, PGBL. Tipos desse plano que pode ser soberano, só título do governo, renda fixa, título do governo e crédito privado com baixo risco de crédito e composto até 49% em ações. Tudo bem? Ficou difícil? Dá a pause, vai lá, toma um café, toma uma Nespresso, doce gusto, o que tu quiser, volta a rever o vídeo e dá uma olhadinha também no vídeo de imposto de renda, que vai ficar tudo claro, tá bem? Um beijão, até mais!